A crise dos 40 e o chamado da alma aos 40. A vida parece conspirar para nos empurrar para uma encruzilhada. Não é uma esquina qualquer, mas um ponto de virada onde o que antes era sólido começa a se fragmentar. De repente, aquele incômodo silencioso que acompanhava seus dias ganha volume, transformando-se em uma angústia sem explicação aparente. Uma crise de sentido que se recusa a ser ignorada. Carl Jung, o mestre da psique profunda, nos diria que essa não é uma falha, um colapso iminente, mas sim um inconsciente pedindo passagem. Ego Self, a instância mais profunda e autêntica da sua alma que finalmente decide que o tempo de esperar acabou e começa a clamar por atenção. Com esse chamado, uma cascata de questionamentos se inicia. Coisas que antes eram alicerces da sua identidade e rotina começam a perder o brilho, a força, o sentido. Relacionamentos que pareciam inabaláveis se desgastam, revelando rachaduras que o tempo e a superficialidade ocultaram. Carreiras que foram construídas com tanto suor e dedicação de repente perdem o encanto, transformando-se em fardos pesados e sem paixão. Crenças que moldaram sua visão de mundo desde a infância enfraquecem, deixando um vácuo de incerteza. Desejos antigos mudam, cedendo lugar a anseios que você nem sabia que existiam. E tudo isso, por mais assustador que pareça, não é o fim de nada. Pelo contrário, é o começo. O começo da verdadeira vida. Essa transição, no entanto, está longe de ser fácil ou indolor. Jung era categórico. Muitos sucumbem ao desconforto inerente a essa passagem. Eles se agarram com todas as forças ao que eram, ao que conheciam, a versão de si mesmos que a sociedade aplaudia. Recusam-se de forma quase instintiva a olhar para dentro, a encarar as sombras e as verdades incômodas que a alma insiste em revelar. O resultado? Acabam vivendo a segunda metade da vida como uma repetição exaustiva e mal resolvida da primeira. Uma existência marcada pela frustração silenciosa de quem não se permitiu florescer. É por isso que Jung não apenas afirmava que a vida começa aos 40, mas acrescentava uma condição crucial. Ela só começa mesmo se tivermos a coragem de abandonar as fantasias da juventude e olhar com seriedade e honestidade para a jornada interior. A pergunta crucial que emerge nesse portal não é mais a superficial. O que eu quero fazer da vida, que muitas vezes ecoa as expectativas externas. A pergunta que a alma nos sussurra é infinitamente mais profunda. Quem está vivendo dentro de mim? E essa pergunta, Jung observava, só aparece quando o tempo já nos cobrou o suficiente. Quando as experiências vividas nos deram a maturidade necessária para realmente escutá-la, para sentir o peso e a urgência de sua resposta. É a sabedoria acumulada, muitas vezes através das dores e decepções, que nos permite parar e, pela primeira vez, ouvir o murmúrio da nossa própria essência. Você já sentiu essa virada silenciosa por dentro? Aquela sensação inquietante de que tudo precisa mudar, mas a direção ainda é um mistério? Talvez seja uma insatisfação crônica que nenhum sucesso externo consegue aplacar, um vazio que nenhuma nova aquisição preenche, um cansaço que nem o descanso mais profundo consegue aliviar. Essa sensação, Danilo, é o seu chamado. E o mais belo da perspectiva junguiana é que a idade no calendário é secundária. Não importa se você já passou dos 40, se está se aproximando ou se sente esse chamado antes. O que realmente importa é a disposição de ouvir a alma, a coragem de abrir-se para essa transformação. A vida, a verdadeira vida, pode e deve começar agora. Se você estiver pronto para atravessar a porta que o ego tanto teme abrir. Porque essa porta, meu caro, leva direto ao centro do que você realmente é, ao seu self autêntico e íntegro. Para entender melhor essa dinâmica, Carl Jung nos convida a uma poderosa metáfora. Imagine uma casa construída às pressas, sem muita atenção aos alicerces. Nos primeiros anos ela pode parecer funcional, servir ao seu propósito. Mas com o tempo as rachaduras começam a aparecer. Nada grave a princípio, talvez apenas pequenas fissuras na parede, um piso que range. Mas aos poucos, o desconforto se torna inevitável. A ventania entra por frestas, a umidade se infiltra, e a estrutura antes aparentemente sólida revela suas fragilidades. Esse é o símbolo da vida antes dos 40. É uma estrutura funcional, sim, mas ainda não é um lar no sentido pleno. Um refúgio que nutre a alma. Carl Jung via a primeira metade da existência como uma fase predominantemente de construção externa. É o período em que estamos focados em estabelecer nossa carreira, em moldar nossa imagem pública, em construir relações sociais que nos validem, em definir uma identidade que se encaixe nas expectativas do mundo. O ego, essa parte da psique que lida com a realidade e a percepção do eu, está em pleno desenvolvimento. O mundo lá fora exige performance e eficiência, sucesso, e o ego aprende a dançar conforme essa música, a se adaptar, a se apresentar da melhor forma possível para ser aceito e admirado. Mas há um problema sutil e insidioso nessa dança, uma ironia cruel.
Quanto mais dançamos para fora, para as expectativas alheias, mais nos afastamos do nosso centro verdadeiro. A persona menos a máscara social que usamos para interagir com o mundo se fortalece e se torna cada vez mais elaborada, muitas vezes sufocando a individualidade. Enquanto isso, e o preço disso é uma espécie de vazio que cresce devagar, quase imperceptivelmente, como uma sombra silenciosa que nos acompanha sem fazer barulho. Um descontentamento difuso, uma sensação de que algo essencial está faltando. Mesmo quando todas as caixas da vida externa parecem preenchidas iOS 40, essa sombra, esse vazio acumulado finalmente ganha voz. Ela se manifesta de formas diversas, mas sempre com a mesma mensagem. Algo precisa mudar. Pode ser uma crise existencial avassaladora, uma sensação de que a vida perdeu o sabor e o propósito, ou um cansaço emocional profundo, que nenhuma quantidade de descanso é capaz de curar, uma persistente sensação de desconexão consigo mesmo, com os outros, com a vida. Às vezes essa manifestação é dramática, como uma doença física inesperada, um rompimento doloroso de um relacionamento ou uma perda significativa que abala todas as estruturas. Outras vezes, é mais sutil, uma inquietação difícil de nomear, um desassossego que impede o contentamento pleno. O que esses sinais têm em comum, Danilo, é que são chamados simbólicos da alma para voltarmos ao nosso centro, para restabelecermos a conexão com o self que foi negligenciada. Carl Jung, com sua sabedoria profunda, dizia que o sofrimento da meia-idade não é um colapso, é um convite irrecusável ao processo de individuação, que é o caminho mais sagrado para nos tornarmos quem realmente somos, e não apenas a versão que os outros esperavam que fôssemos, ou a que nós mesmos nos impusemos. Esse processo não é linear, nem tampouco confortável. Pelo contrário, é cheio de altos e baixos, de confrontos com as próprias sombras, de desilusões e redescobertas. Mas, acima de tudo, ele é autêntico. É o caminho da verdade sobre si mesmo. É precisamente nessa fase que começamos a fazer perguntas que antes não ousávamos sequer tocar. Questões que o ego, na sua ânsia por controle e segurança, mantinha bem guardadas. Perguntas como: quem sou eu sem os papéis que desempenho? O que realmente me dá sentido e não apenas prazer? O que está morrendo em mim e o que está nascendo? Quais crenças, hábitos, relacionamentos, partes de mim precisam ser deixadas para trás para que algo novo e mais autêntico possa emergir? Essas são as indagações que marcam o início da segunda metade da vida, o prelúdio da verdadeira existência. Jung observa que, nesse ponto de desconforto e transformação, muitas pessoas tentam de forma desesperada anestesiar a dor e a incerteza, mergulham em distrações incessantes, buscam refúgios no consumo excessivo, nas redes sociais, em novas e vazias aventuras, ou simplesmente caem na negação do tempo, agindo como se pudessem reverter o relógio ou evitar o inevitável processo de amadurecimento psíquico. A famosa crise dos 40, portanto, não é uma falha de caráter, um fracasso pessoal ou uma mera excentricidade da idade. É, na verdade, a alma tentando tomar o leme do barco antes que o tempo se esgote, antes que a oportunidade de viver uma vida plena e verdadeira seja perdida. Se você sente que algo em você quer mudar, essa urgência, esse chamado, por favor, não ignore. Não é apenas cansaço físico ou mental. Embora possa se manifestar assim, pode ser de fato o início da sua verdadeira história. Porque até aqui, talvez você tenha sido um personagem habilidoso, bem-sucedido, mas ainda assim, um personagem no roteiro dos outros. Agora, a vida, o self, o universo convida você a ser o autor da sua própria narrativa. E para assumir esse papel, são necessários 3 elementos cruciais. Silêncio para ouvir o que vem de dentro. Escuta atenta para decifrar os sinais da alma. E coragem para agir conforme essa verdade. É como se a alma, em sua infinita sabedoria, finalmente dissesse: você viveu para fora por tempo suficiente, agora venha para casa. Venha para o seu centro, para a sua verdade, para a sua inteireza. Aos 20, a gente acredita que tem todo o tempo do mundo. Aos 30, tenta controlá-lo. Mas é só aos 40 que a gente começa a entender o que o tempo realmente quer de você. Carl Jung dizia que até os 40 anos estamos apenas coletando dados. É como se a alma ainda estivesse construindo um mapa. Mas só depois dessa idade é que finalmente temos a coragem de usá-lo. É por isso que ele afirmava, sem hesitar, que a vida só começa aos 40. Não como uma frase de consolo, mas como uma constatação profunda sobre o desenvolvimento da psique. Até essa etapa, grande parte das nossas escolhas é feita no piloto automático. Vivemos seguindo modelos que recebemos da infância, da sociedade, da cultura e da família. Tentamos nos encaixar, provar nosso valor, conquistar. Mas esse algo raramente é realmente nosso. É como se estivéssemos nos ensaios de uma peça vestindo máscaras, decorando papéis, reagindo a expectativas externas. Sem perceber, atravessamos décadas longe do centro verdadeiro da nossa existência.
o self para Carl Jung. Ele chamava isso de primeira metade da vida e explicava que ela é marcada pela busca da persona, da adaptação ao mundo. É uma fase em que o ego se fortalece, mas ainda não é sábio. O ego jovem quer ser aceito, admirado, reconhecido, mas não sabe ainda o que significa ser inteiro. A crise dos 40 e o chamado da alma, iOS 40, algo começa a ruir. Nem sempre é visível. Pode ser um incômodo silencioso, uma angústia sem explicação aparente, uma crise de sentido que se recusa a ser ignorada. Carl Jung, o mestre da psique profunda, nos diria que essa não é uma falha, um colapso iminente, mas sim um inconsciente pedindo passagem ao self, a instância mais profunda e autêntica da sua alma, que finalmente decide que o tempo de esperar acabou e começa a clamar por atenção. Com esse chamado, uma cascata de questionamentos se inicia. Coisas que antes eram alicerces da sua identidade e rotina começam a perder o brilho, a força, o sentido. Relacionamentos que pareciam inabaláveis se desgastam, revelando rachaduras que o tempo e a superficialidade ocultaram. Carreiras que foram construídas com tanto suor e dedicação, de repente perdem o encanto, transformando-se em fardos pesados e sem paixão. Crenças que moldaram sua visão de mundo desde a infância enfraquecem, deixando um vácuo de incerteza. Desejos antigos mudam, cedendo lugar a anseios que você nem sabia que existiam. E tudo isso, por mais assustador que pareça, não é o fim de nada. Pelo contrário, é o começo da verdadeira vida. Essa transição, no entanto, está longe de ser fácil ou indolor. Jung era categórico, muitos sucumbem ao desconforto inerente a essa passagem. Eles se agarram com todas as forças ao que eram, ao que conheciam, a versão de si mesmos que a sociedade aplaudia. Recusam-se de forma quase instintiva a olhar para dentro, a encarar as sombras e as verdades incômodas que a alma insiste em revelar. O resultado? Acabam vivendo a segunda metade da vida como uma repetição exaustiva e mal resolvida da primeira. Uma existência marcada pela frustração silenciosa de quem não se permitiu florescer. É por isso que Jung não apenas afirmava que a vida começa aos 40, mas acrescentava uma condição crucial. Ela só começa mesmo se tivermos a coragem de abandonar as fantasias da juventude e olhar com seriedade e honestidade para a jornada interior. A pergunta crucial que emerge nesse portal não é mais a superficial, que eu quero fazer da vida, que muitas vezes ecoa as expectativas externas. A pergunta que a alma nos sussurra é infinitamente mais profunda. Quem está vivendo dentro de mim? E essa pergunta Jung observava só aparece quando o tempo já nos cobrou o suficiente. Quando as experiências vividas nos deram a maturidade necessária para realmente escutá-la, para sentir o peso e a urgência de sua resposta. É a sabedoria acumulada, muitas vezes através das dores e decepções, que nos permite parar e, pela primeira vez, ouvir o murmúrio da nossa própria essência. Você já sentiu essa virada silenciosa por dentro? Aquela sensação inquietante de que tudo precisa mudar, mas a direção ainda é um mistério? Talvez seja uma insatisfação crônica que nenhum sucesso externo consegue aplacar. Um vazio que nenhuma nova aquisição preenche. Um cansaço que nem o descanso mais profundo consegue aliviar. Essa sensação é o seu chamado. E o mais belo da perspectiva junguiana é que a idade no calendário é secundária. Não importa se você já passou dos 40, se está se aproximando ou se sente esse chamado antes. O que realmente importa é a disposição de ouvir a alma. A coragem de abrir-se para essa transformação. A vida, a verdadeira vida, pode e deve começar agora. Se você estiver pronto para atravessar a porta que o ego tanto teme abrir. Porque essa porta, meu caro, leva direto ao centro do que você realmente é, ao seu self autêntico e íntegro. Para entender melhor essa dinâmica, Carl Jung nos convida a uma poderosa metáfora. Imagine uma casa construída às pressas sem muita atenção aos alicerces. Nos primeiros anos ela pode parecer funcional, servir ao seu propósito. Mas com o tempo, as rachaduras começam a aparecer. Nada grave a princípio, talvez apenas pequenas fissuras na parede. Um piso que range. Mas aos poucos, o desconforto se torna inevitável. A ventania entra por frestas, a umidade se infiltra, e a estrutura antes aparentemente sólida revela suas fragilidades. Esse é o símbolo da vida antes dos 40. É uma estrutura funcional sim, mas ainda não é um lar no sentido pleno. Um refúgio que nutre a alma. Carl Jung via a primeira metade da existência como uma fase predominantemente de construção externa. É o período em que estamos focados em estabelecer nossa carreira, em moldar nossa imagem pública, em construir relações sociais que nos validem, em definir uma identidade que se encaixe nas expectativas do mundo. O ego, essa parte da psique, que lida com a realidade e a percepção do eu,
está em pleno desenvolvimento. O mundo lá fora exige performance, eficiência, sucesso e o ego aprende a dançar conforme essa música, a se adaptar, a se apresentar da melhor forma possível para ser aceito e admirado. Mas há um problema sutil e insidioso nessa dança. Uma ironia cruel. Quanto mais dançamos para fora, para as expectativas alheias, mais nos afastamos do nosso centro verdadeiro, a persona menos a máscara social que usamos para interagir com o mundo, se fortalece e se torna cada vez mais elaborada, muitas vezes sufocando a individualidade. Enquanto isso, o self, a totalidade da nossa psique, que inclui o consciente e o inconsciente, fica escondido ou relegado a um segundo plano. E o preço disso é uma espécie de vazio que cresce devagar, quase imperceptivelmente, como uma sombra silenciosa que nos acompanha sem fazer barulho. Um descontentamento difuso, uma sensação de que algo essencial está faltando, mesmo quando todas as caixas da vida externa parecem preenchidas. Aos 40, essa sombra, esse vazio acumulado, finalmente ganha voz. Ela se manifesta de formas diversas, mas sempre com a mesma mensagem. Algo precisa mudar. Pode ser uma crise existencial avassaladora, uma sensação de que a vida perdeu o sabor e o propósito, ou um cansaço emocional profundo que nenhuma quantidade de descanso é capaz de curar. Uma persistente sensação de desconexão consigo mesmo, com os outros, com a vida. Às vezes essa manifestação é dramática, como uma doença física inesperada, um rompimento doloroso de um relacionamento ou uma perda significativa que abala todas as estruturas. Outras vezes é mais sutil, uma inquietação difícil de nomear, um desassossego que impede o contentamento pleno. O que esses sinais têm em comum é que são chamados simbólicos da alma para voltarmos ao nosso centro, para restabelecermos a conexão com o self que foi negligenciada. Carl Jung, com sua sabedoria profunda, dizia que o sofrimento da meia-idade não é um colapso, é um convite irrecusável ao processo de individuação, que é o caminho mais sagrado para nos tornarmos quem realmente somos, e não apenas a versão que os outros esperavam que fôssemos, ou a que nós mesmos nos impusemos. Esse processo não é linear, nem tampouco confortável. Pelo contrário, é cheio de altos e baixos, de confrontos com as próprias sombras, de desilusões e redescobertas. Mas, acima de tudo, ele é autêntico. É o caminho da verdade sobre si mesmo. É precisamente nessa fase que começamos a fazer perguntas que antes não ousávamos sequer tocar. Questões que o ego, na sua ânsia por controle e segurança, mantinha bem guardadas. Perguntas como: quem sou eu sem os papéis que desempenho, o que realmente me dá sentido e não apenas prazer? O que está morrendo em mim e o que está nascendo? Quais crenças, hábitos, relacionamentos, partes de mim precisam ser deixadas para trás para que algo novo e mais autêntico possa emergir? Essas são as indagações que marcam o início da segunda metade da vida, o prelúdio da verdadeira existência. Jung observa que, nesse ponto de desconforto e transformação, muitas pessoas tentam de forma desesperada anestesiar a dor e a incerteza. Mergulham em distrações incessantes, buscam refúgios no consumo excessivo, nas redes sociais, em novas e vazias aventuras, ou simplesmente caem na negação do tempo, agindo como se pudessem reverter o relógio ou evitar o inevitável processo de amadurecimento psíquico. A famosa crise dos 40, portanto, não é uma falha de caráter, um fracasso pessoal ou uma mera excentricidade da idade. É, na verdade, a alma tentando tomar o leme do barco antes que o tempo se esgote, antes que a oportunidade de viver uma vida plena e verdadeira seja perdida. Se você sente que algo em você quer mudar, essa urgência, esse chamado, por favor, não ignore. Não é apenas cansaço físico ou mental, embora possa se manifestar assim. Pode ser, de fato, o início da sua verdadeira história. Porque, até aqui, talvez você tenha sido um personagem habilidoso, bem-sucedido, mas ainda assim um personagem no roteiro dos outros. Agora, a vida, o self, o universo, convida você a ser o autor da sua própria narrativa. E para assumir esse papel, são necessários 3 elementos cruciais: silêncio para ouvir o que vem de dentro, escuta atenta para decifrar os sinais da alma e coragem para agir conforme essa verdade. É como se a alma, em sua infinita sabedoria, finalmente dissesse: você viveu para fora por tempo suficiente e agora venha para casa. Venha para o seu centro, para a sua verdade, para a sua inteireza. A busca por essa inteireza se intensifica a partir dos 40, porque a psique já acumulou um vasto repertório de experiências. As feridas da infância, os traumas não processados da adolescência, as frustrações da vida adulta menos. Tudo isso, que antes estava abafado ou projetado no mundo externo, começa a emergir. É como se o inconsciente cansado de ser ignorado forçasse sua entrada na consciência. E acreditava que é nesse confronto com o que está oculto que reside o verdadeiro crescimento. Não se trata de buscar a perfeição, mas a totalidade, que inclui
as sombras menos as partes de nós mesmos que consideramos inaceitáveis ou indesejáveis. A negação dessas sombras consome uma energia vital imensa, energia que poderia ser canalizada para a criatividade, para a construção de relacionamentos mais autênticos e para a busca de um propósito maior. Pense nos anos que se sucedem rapidamente antes dos 40. Vivemos em um ritmo frenético, impulsionados pela necessidade de conquista externa. Diploma, primeiro emprego, casamento, filhos, casa própria, promoções. Cada um desses marcos é aplaudido pela sociedade, reforçando a crença de que estamos no caminho certo. Mas e se esse caminho, por mais pavimentado que pareça, estiver nos afastando do nosso destino mais profundo? Aos 40, a alma, que vinha sendo um coadjuvante silencioso, assume o papel principal. Ela nos sacode por vezes com violência para nos tirar da inércia e nos alertar. A vida que você está vivendo é autêntica ou apenas uma performance bem ensaiada para o mundo? Essa virada não se manifesta da mesma forma para todos. Para alguns pode ser um despertar gradual, uma sensação crescente de que o algo mais está chamando. Para outros, é um evento catalisador, uma demissão inesperada, o fim de um relacionamento longo, a morte de um ente querido, uma crise de saúde. Eventos que parecem desmoronar o mundo externo são, muitas vezes, o próprio self usando um megafone para que você finalmente o escute. São choques que desorganizam o ego e abrem espaço para uma reorganização interna fundamental. O que parecia uma tragédia pode ser, sob a ótica junguiana, uma oportunidade de ouro para a individuação. É crucial entender que a crise dos 40 não é um sinal de fraqueza ou falha moral. Pelo contrário, é um indicador de vitalidade psíquica. Significa que sua alma está viva, que ela se recusa a ser silenciada, a ser contida por uma vida que não a satisfaz mais. É a prova de que há um impulso inato dentro de você para a totalidade, para a realização do seu potencial mais elevado. Negar esse impulso é como tentar conter um rio. A água encontrará outra forma de passar, e a pressão interna só aumentará, podendo levar a sintomas como ansiedade crônica, depressão, vícios ou doenças psicossomáticas. Portanto, quando o desconforto da meia-idade bater à sua porta, em vez de fugir, convide-o para entrar. Ele traz consigo mensagens preciosas do seu self, roteiros para a próxima fase da sua vida. O caminho da individuação é um mergulho corajoso nas profundezas do seu ser, onde você vai confrontar medos, desilusões, mas também descobrirá recursos internos e potências que jamais imaginou possuir. É o momento de desconstruir o que foi imposto e reconstruir a partir de sua própria verdade. É a época de dar permissão a si mesmo para ser quem você realmente é, em toda a sua complexidade, com suas luzes e suas sombras, sem precisar mais se encaixar em moldes predefinidos. Essa é a promessa da vida que começa aos 40. Uma existência mais rica, mais autêntica e profundamente conectada com o propósito da sua alma, a jornada interior e a libertação das máscaras. Mas o que significa, na prática, iniciar essa travessia? Significa olhar para dentro com honestidade, uma honestidade brutal que não teme as revelações. É encerrar ciclos com consciência, permitindo que o que não serve mais se vá, sem apego ou ressentimento. É descobrir, com uma clareza renovada, o que tem valor duradouro em sua vida, aquilo que resiste ao teste do tempo e das ilusões. E, acima de tudo, significa aprender a viver com presença, com o aqui e agora, não como uma fuga da realidade, mas como um compromisso inegociável com a sua própria essência. Porque, como dizia Jung, o verdadeiro tesouro da vida está enterrado no lugar onde você menos quer cavar, menos muitas vezes, em suas próprias profundezas, onde residem os medos, as dores e as verdades que mais evitamos. A maioria das pessoas chega aos 40 com uma coleção impressionante de cicatrizes invisíveis. Não são apenas as dores que o mundo viu, os fracassos evidentes, as decepções compartilhadas. São aquelas feridas que ficaram guardadas, escondidas, protegidas por trás do sorriso constante, da produtividade implacável no trabalho, das obrigações cumpridas religiosamente. São as renúncias silenciosas, os sonhos abortados, as vozes interiores caladas. E é nesse momento da meia-idade que o espelho interno começa a mostrar algo que por décadas simplesmente não víamos. Nós mesmos, sem máscaras. Uma imagem crua, talvez assustadora no início, mas infinitamente mais verdadeira. Carl Jung entende essa fase como o início do contato com o inconsciente mais profundo. Antes dos 40, nossa psique está majoritariamente voltada para o mundo externo. Estamos em um processo de adaptação, de aprendizagem das regras do jogo social. Estudamos arduamente para conseguir um bom emprego,
Trabalhamos incansavelmente para escalar a hierarquia. Nos relacionamos buscando aceitação e validação. Formamos uma identidade baseada no que nos disseram ser certo, adequado, bem-sucedido. Há uma primazia do ego e da persona sobre a totalidade do ser. Mas depois dos 40 surge uma força silenciosa que nos puxa inexoravelmente para dentro. É como se a alma, que esteve pacientemente esperando sua vez, dissesse com autoridade: agora que você aprendeu a viver para os outros, é hora de viver para si. Não por egoísmo, mas por uma necessidade imperiosa de inteireza. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual a pessoa se torna ela mesma, em sua plenitude única. É um percurso de integração, de suas luzes e sombras, de seus desejos mais profundos e suas contradições aparentes, de suas perdas e suas potências latentes, e ele enfatizava que isso não pode acontecer cedo demais, pois requer maturidade. A sabedoria acumulada de ter vivido o suficiente para perceber que sucesso sem sentido é apenas barulho disfarçado de conquista. Uma ilusão vazia. Por isso, quando alguém entra na meia-idade e sente que perdeu o rumo, que a bússola interna está desorientada, isso não é um sinal de fraqueza. Longe disso, é o ego que começa a ceder, a perder a rigidez de suas estruturas, abrindo espaço para que o self, a instância mais profunda e sábia da psique, possa emergir e assumir o controle. Essa transição, porém, exige algo que poucos estão dispostos a oferecer em nossa cultura de certezas e gratificação instantânea: a humildade de desaprender. Desaprender a correr incessantemente por aprovação externa. Desaprender a medir nosso valor pela produtividade frenética. Desaprender a confundir aplauso com amor e aceitação genuína. E essa desconstrução dói. Dói porque o que antes sustentava nossa identidade, o que nos dava segurança e reconhecimento, começa a parecer pequeno demais, inadequado para quem estamos nos tornando. É um processo de luto pelo eu que se vai. Carl Jung dizia que não se chega à iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão na meia-idade costuma aparecer em forma de arrependimentos profundos, de escolhas duvidosas que agora pesam, de uma saudade dilacerante do que não foi vivido, das oportunidades perdidas e dos caminhos não trilhados. Mas é fundamental compreender que tudo isso, esses fragmentos de dor e desilusão, é na verdade matéria-prima da alma. É com esses pedaços, com essas sombras que finalmente são iluminadas, que construímos a ponte para o novo. A vida começa aos 40 quando aceitamos, com uma urgência renovada, que não temos mais tempo a perder com o que não é verdadeiro, com o que não ressoa com a nossa essência. É quando a percepção de que o autoconhecimento não é luxo, é sobrevivência da alma, se torna uma verdade inquestionável. Esse é o momento de fazer as pazes com quem fomos, com nossas escolhas passadas, com os erros e acertos, para que possamos então acolher com mais gentileza e compaixão quem ainda podemos ser. iOS 40, uma pergunta mais íntima, quase um sussurro, começa a rondar os pensamentos mais profundos. E se tudo aquilo que construí, toda a minha vida externa, não for quem eu sou de verdade? Carl Jung observa que na meia-idade muitos indivíduos enfrentam uma espécie de colapso simbólico. Não é que a vida desmorone por fora, embora isso possa acontecer, mas ela desmorona primeiramente por dentro. O que antes parecia sólido, as certezas, as prioridades, de repente perde o sentido, e aquilo que ignorávamos, abafávamos ou empurrávamos para o fundo do inconsciente durante anos, agora começa a pedir atenção com uma insistência avassaladora. Essa fase não é um erro do destino, não é um castigo cósmico, é uma etapa inevitável da alma, um rito de passagem necessário para o amadurecimento integral. E curiosamente, ela acontece no momento exato em que, do lado do fórum, muitos acreditam que já chegaram lá, que alcançaram o ápice do sucesso e da estabilidade. É comum, por exemplo, que alguém extremamente bem-sucedido profissionalmente, com todas as conquistas no currículo, acorde um dia e sinta um vazio inexplicável, uma insatisfação sem causa aparente. Ou que um casamento que parece estável, sem brigas evidentes, de repente se torne sufocante uma prisão dourada. Ou que um sonho antigo, agora finalmente realizado, pareça sem cor, desprovido de alegria. O nome disso, segundo a psicologia junguiana, é desidentificação. O ego, que antes dominava o cenário da consciência e se identificava plenamente com a persona e os papéis sociais, começa a perder seu trono, a ceder poder. E com isso o self, essa instância mais profunda, total e autêntica da psique, começa a ganhar espaço, a manifestar sua verdade. Mas esse processo de desidentificação não acontece sem luta. O ego, apegado ao seu controle e à ordem antiga que ele tanto se esforçou para criar, resiste com todas as suas forças.
tenta nos convencer de que tudo está bem, que essa sensação é apenas uma fase, um cansaço passageiro. Por isso, muitas pessoas tentam abafar esse chamado interior com uma profusão de distrações. Mergulham em viagens constantes, em compras compulsivas, na superexposição em redes sociais, em projetos novos e efêmeros que servem apenas para mascarar o vazio interno. Mas quanto mais tentam fugir, mais o vazio grita, mais a alma se impacienta. Carl Jung dizia que esse ponto da vida é como atravessar um portal invisível, um ponto de não retorno. É uma bifurcação existencial. Ou você aceita o convite à transformação e mergulha, com coragem e honestidade em si mesmo, ou permanece encenando uma vida que já não tem alma, um script que não te pertence mais. E aqui reside uma revelação importante e libertadora. Não é necessário destruir tudo o que você construiu no mundo externo. Não é preciso abandonar seu trabalho, seu relacionamento ou sua casa para iniciar essa jornada. O que é essencial é reconstruir seu vínculo com aquilo que tem valor real para você. Não o que os outros esperam de você. Não o que parece bonito ou impressiona. Não o que rende reconhecimento social, mas aquilo que faz sua alma vibrar em silêncio, aquela chama interna que estava sufocada pelas expectativas externas. iOS 40. Começamos a ouvir outra frequência, mais baixa, mais profunda, mais verdadeira. E quem não aprende a escutar essa frequência interna, quem continua sintonizado apenas no barulho das expectativas externas, acaba se perdendo. Talvez por isso Jung acreditava que essa fase era uma das mais espiritualmente potentes da existência humana. Porque é o momento em que finalmente paramos de sobreviver e começamos, enfim, a viver com consciência. Mas essa consciência cobra um preço. A coragem de dizer não ao que não somos, e o silêncio, necessário para descobrir o que ainda podemos ser. É um processo de renúncia do inautêntico para abraçar o que realmente somos.